paz do Senhor Jesus Cristo, mais um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul, programa IBD em Dia, e quem vos fala é o seu irmão em Cristo, diácono irmão Luiz Bezerra, e já estamos na lição número 7, do dia 14 de agosto de 2022, e nessa oportunidade está comigo meu nobre amigo, pastor Luiz Eduardo. Paz do Senhor, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de Jesus. O nosso tema geral, só lembrando, é os ataques contra a Igreja de Cristo, desse trimestre, e hoje vamos falar sobre a sutileza da relativização da Bíblia Sagrada. Que tema maravilhoso, né, pastor Luiz Eduardo? Pena que são só meia horinha no máximo aqui. Meus irmãos, mas é tanta coisa. Eu especificamente, pastor Luiz Eduardo, eu tenho um afinco e uma afinidade em trabalhar com essa questão da bibliologia. Eu tenho vários estudos sobre bibliologia e gosto de entender a formação do cânon, gosto de entender a questão cultural da que foi escrita, a questão histórica dos textos. Agora, senti a necessidade de aprofundar um pouquinho mais nos estudos. Comecei a fazer a minha alfabetização em hebraico. Irmãos, e como é importante? Como é importante? É muito importante. Eu disse para a Débora, eu acho que em 5 anos eu já vou estar entendendo alguma coisa. Mas já estou entendendo algumas palavras, alguma informação. Glórias a Deus. Como é importante, irmão, entender a questão da formação do Antigo Testamento, da formação do Novo Testamento, da questão histórica, mas mais do que tudo isso, irmãos, mais do que tudo isso, é entender sobre esse livro nos dias atuais, uma linguagem clássica, atual, contemporânea, e não só entender, mas obedecer e vivenciá-la, que é o mais importante. O nosso texto áureo vai dizer: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A nossa verdade prática. A Bíblia é inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Que lição maravilhosa, né, pastor Luiz Eduardo? Essa é uma lição tremenda. Queria ter mais tempo. Nós podíamos fazer um trimestre somente com a inspiração, com a formação e com a atualidade da Bíblia Sagrada. Poderia ser pelo menos 12 aulas com esse assunto, que com certeza a gente não ia esgotar assuntos sobre isso aqui, irmãos. Mas nós vamos pincelar, e hoje, basicamente, a você, professor, é instigar ao seu público a voltar, que muitos dos nossos crentes, irmãos, já não leem a Bíblia. Muitos dos nossos crentes já têm a Bíblia como um amuleto. Não só instigar a ler, a se deleitar, a estudar e principalmente a aplicar e defender a sua fé através desse livro, irmãos. Que coisa maravilhosa quando um povo, quando uma nação consegue entender dessa forma. A nossa introdução vai dizer: não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo de aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes, seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Não é diferente hoje. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza sociocomportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser resignada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Meus irmãos, já abrindo essa introdução,
nesse momento, você pode até brevemente falar do contexto histórico, que sempre é bom a gente trazer. Mas, nesta lição especificamente, vamos nos apoiar no que está acontecendo agora, na estrutura sociológica de agora. Nós estamos vivendo uma transição, tanto da geração Z, que é a última geração que nós estamos vivendo, com uma cultura que se chama cultura líquida. O irmão Luiz é bem inteirado, deve conhecer. A cultura líquida, ou seja, tudo é fluido. Eu ressignifico o que eu quero. Se eu não quero chamar aquela cadeira de cadeira, eu não chamo de cadeira. Não é a estrutura da sociedade que eu preciso me moldar para estar lá. É a sociedade que precisa se moldar para eu estar nela. É a inversão das coisas. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Por isso que a importância para esse grupo de pensadores modernos da relativização da Bíblia. Porque ela foi escrita ontem, ela é para ontem. Não. A Bíblia foi escrita ontem. Mas ela é para hoje e é eterna. A palavra de Deus subsiste eternamente, pastor Eduardo. Então, ela foi, realmente, é um livro que foi finalizado no primeiro século da era cristã, tendo por último escritor João, né, o apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, né, ano 96, 97, depois da nossa era cristã. Irmãos, ela começou a ser escrita por um homem chamado Moisés. Ela demorou, em média, 1.600 anos para ser complementado o seu cânon, né? O Antigo Testamento em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento no grego koiné, ou grego comum, sim, fato. Mas às vezes eu estou lendo a Bíblia Sagrada e eu disse, meu Deus, está aqui do lado do autor, não é possível. E claro que está, o Espírito Santo. Eu falei na lição anterior que o mesmo Espírito que sondava as águas, que estava sobre as águas na formação, esteve na construção, também esteve em todas as alianças, e está conosco no dia de hoje, e esteve com os escritores sagrados, e está conosco hoje. Ele inspirou homens falíveis e falhos com problemas a escrever a carta magna de Deus ao homem. Fato, não é, volto a falar, o que falei em algumas aulas anteriores, a bússola não é um manual, a Bíblia não é um manual para desvendar a pessoa de Deus, meus irmãos. A Bíblia é um manual para restaurar o homem a Deus. E Deus fez questão de não esconder nenhum dos defeitos dos seus escritores, de todos os homens. O próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, um salmista exímio. Deus não escondeu. Por isso que a Bíblia é perfeita, irmão. Ela não esconde, ela traz as coisas da escuridão para a luz. Aleluia. Aleluia. Então, no subtópico 1, falamos sobre a desconstrução, e o subtópico 2, falamos sobre o relativismo. Ali nós já podemos notar de que, com essa cultura pós-moderna, chamada de líquida, é a banalização das coisas. Não existe uma verdade absoluta. Não tem verdade absoluta. Foi o que Pilatos pergunta para Jesus. Quando disse, eu sou a verdade. Ele pergunta, o que é a verdade? A sua verdade pode ser diferente da minha verdade, que é diferente da sua verdade. Isso é uma falácia, irmãos, do inferno. Enquanto nós trabalhamos com o tema bíblico, a Bíblia é absoluta, é uma verdade absoluta. Então, na Bíblia nós temos moral, costume, ética, educação e espiritualidade. O relativismo coloca isso tudo em xeque, dizendo que nada disso mais tem valor. Eu posso julgar ter valor e posso julgar não ter valor. Então, isso precisa ser estimulado. Pode abrir um debate de uns minutinhos aí na sua turma. Irmãos, o mundo diz que não há verdade absoluta. Mas sim, existe uma verdade. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Em João 8,32 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada. Essa Bíblia tão perseguida, tão queimada em muitos países, tão proibida, irmãos. O que os países como isso querem, não deixam a Bíblia Sagrada? Porque quando esse livro entra numa sociedade,
na vida de um homem, ele muda, ele transforma. Um país é mudado, verdade. irmãos, através desse livro. Então, por isso, irmãos, que ele não é relativo, ele é absoluto, porque Deus é absoluto, porque o Espírito Santo é eterno. Esse livro está no coração do Deus que é eterno, que manifestou aos homens a condição de eles serem salvos através de Jesus Cristo. E por isso nós colhemos o fruto desse livro, irmãos. Glória a Deus por esse livro. Dê glória a Deus, professor, Aleluia. pela Bíblia Sagrada. Se alimente da Bíblia, viva a Bíblia, instigue o seu povo a manusear a Bíblia, e Deus fará coisas tremendas nos lares do seu povo. Vamos então para um breve intervalo e já retornamos. Já estamos de volta, então, para continuarmos nosso alinhamento aqui com o tópico número 2. A Bíblia e o politicamente correto. Essa parte aqui é... Ai, Jesus. Meu irmão, já falamos, inclusive na aula anterior, já falamos brevemente aí da questão jurídica, já falamos do contexto em que a nossa sociedade agora está vivendo, e vamos falar sobre o politicamente correto. O subtópico 1 e o subtópico 2 nós podemos tratar juntos, de maneira única. A criação de uma narrativa significa o quê? Se monta uma estrutura para afirmar uma situação. E passo a dizer que aquilo tem validade. Para quem? Para aquele grupo onde eu estou inserido. E geralmente essas minorias bem pequenas, mas bem pequenas, elas são atuantes, elas são incisivas e, acima de tudo, elas são maldosas, irmãos. Vale aqui mais uma vez, fiz na lição anterior, eu fiz um protesto ao nosso Supremo Tribunal Federal. Como cidadão, como crente em Cristo Jesus, não concordo, e com muitos irmãos em Cristo, não concordo com o que eles têm feito, irmãos. Oremos por esses homens, para que Deus tenha misericórdia. Nossa Suprema Corte é a casa maior da nossa legislação, irmão. E muitos posicionamentos estão sendo deturpados por mentes criminosas, se assim posso falar. Fica aqui mais uma vez o meu protesto e o meu pedido: oremos, orem. Professor, instigue o seu povo a orar pela Suprema Corte brasileira. E já no subtópico 2 é a criminalização da opinião, é o que nós temos visto. Hoje, se nós publicarmos uma vinheta que seja, falando de algo que não é o politicamente correto, agora existe uma palavrinha que é a lacração. Lacração. É a lacração. Vamos lacrar, vamos cancelar, porque não é politicamente correto. Vamos e venhamos. Eu estou acompanhando há uns dias, pastor Eduardo, aquela moça, não vou falar o nome dela aqui, por ética, óbvio, né? Uma cantora muito famosa da nossa nação, que decidiu se posicionar, não cantar em um casamento homossexual. Ela disse que não iria, que amava os dois em Cristo Jesus, mas que a sua fé e que a sua posição era contrária. Aí veio toda a lacração da esquerda, toda a mídia batendo. Você cristão, você já nasceu cancelado, irmãos. É verdade. Já nasceu Nesse cancelado. Nesse sentido, já nascemos cancelados. Nós já nascemos cancelados. E bola para frente. Vida que segue, irmão. Mas nós temos um discurso firme de que amamos as pessoas. Todas elas. Enquanto a vida, a esperança e esse evangelho no qual pregamos é poderoso para curar, para restaurar, mas nós nunca vamos compactuar com o erro e com o politicamente correto. E quantos crentes, irmãos? Mas se eu falar, vai ofender. Irmãos, Deus conta com você, irmãos. Deus precisa que nós abramos a nossa boca. O mundo tem que escutar da sua boca, irmãos, o que é certo e o que é errado. Não espere que vá o pastor dizer no púlpito, irmão. Você tem que dizer lá para o seu vizinho, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Você é o profeta, irmão, lá. Deus te constituiu reis e sacerdotes, irmãos, para você ser um agente de Deus naquele lugar. E não pode ser uma desculpa para eu ser um agente secreto do Senhor.
Não pode só eu saber que sou crente onde eu trabalho. Não pode só eu saber que eu sou crente onde eu passo. Nós precisamos nos posicionar. Aleluia. Partindo já então, porque Tópico 3, né? o tempo não para. A Bíblia e o outro evangelho. Uma nova metodologia e novas teologias. Aqui nós entramos em... Poderíamos gastar muito tempo falando só na metodologia e a nova teologia. Porque eu estava lembrando aqui, pastor Luiz Eduardo, a mente que adentra a fazer um desvio doutrinário dessa natureza, a gente vai estar vendo sobre a questão da supergraça, do evangelho social. Geralmente é um estudioso da palavra de Deus, irmãos. Geralmente são pessoas estudiosas até. Mas que, em certo ponto, ele se perde na caminhada, nos seus estudos. Que ele, não, eu acho assim, eu acho. Ele vai colocar suas inferências, chama de inferências, né, no texto, né? Mas isso aqui está mal interpretado. Fato, irmãos, que as traduções bíblicas do original, ele vai haver algumas questões de palavras que podem ser ajustadas ou entendíveis de forma diferente, mas nunca a ideia do texto. Nunca a ideia do texto. Então, sobre esses pretextos de traduções, dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. Que é isso? É fato, irmãos, que nós temos que alguns textos, nós precisamos entender, à luz da Bíblia, eles dão outra conotação, mas não da ideia diferente. Não, nunca a ideia. Nunca a doutrina diferente. O que nós precisamos também tomar cuidado é que, por isso eu falei logo no início da nossa pré-aula de hoje sobre a geração Z. Toda essa é uma geração bem jovem, nascida no final da década de 90. Então, para isso, tudo que está ao entorno dela tem a função da pós-modernidade líquida. Então, tudo funciona em minha função. A Bíblia não funciona em minha função. A minha função. Sabe uma palavra que resume isso aí? A Bíblia diz nos dias dos juízes, antes dos dias dos juízes, a Bíblia diz que o povo fazia o que bem entendia. Chama-se anarquia. Um povo entregue à anarquia, à sodomia e as outras práticas está fadado à destruição, irmãos. É isso. O texto diz anarquia. Ninguém faz o que quer, ninguém faz o que pensa. Nós temos leis espirituais que regem a nossa vida espiritual e nós temos leis da terra, irmãos, que se observadas, volta a falar na questão judiciária corretamente, irmãos, te põe limites, te põe deveres e te coloca limites também. Dessa maneira, meus irmãos, tudo o que vai vir para relativizar a nossa fé vai trazer contraponto com verdades bíblicas. Então eu preciso me posicionar dessa maneira também. Se vai contra um princípio bíblico, eu preciso parar e analisar. Eu não posso simplesmente interpretar um texto ou pegar uma versão, uma tradução que prefiro ficar com essa interpretação porque essa me agrada. Misericórdia. E nós seguidamente vemos isso nas enxurradas de vídeos de YouTube. Aqui, em partes, YouTube parece ser uma terra sem lei, né? Cada um expõe ou grava o que quer, da maneira que quer, né? Tendo o seu pensamento, né? Da forma, sabe-se lá Deus, de forma está sendo dirigida. Mas, irmãos, tem muita coisa boa, muita coisa boa, glória a Deus. Mas tem muita coisa que não presta. Mas ela geralmente, pastor Eduardo, ela não vem com ar ruim. Ela sempre aparece com uma questão bonita, questão relevante. Toda heresia ela tem um fundo de verdade. Toda maldade tem um fundo de bondade. Guarde isso. Toda maldade, professor, tem um fundo de bondade. Então, nem toda a intenção, porque o coração do homem é maligno. Só o sangue de Jesus Cristo que nos lava e nos purifica para guardar o nosso coração. A Bíblia nos ensina a guardar em Provérbios. Mas assim, se o homem der vazão à sua maldade, irmãos, ele não vai vir com um ar muito feio, não. Geralmente ele enfeita muito bem, muito bonito, uma doutrina muito nova, algo muito novo. Foi o olho azul da mosca branca que ele achou na Bíblia, que vai fazer toda a diferença, que as pessoas caem ao ver o poder de Deus. Então, cuidado com essas coisas. Cuidado, professor.
Agora, rapidamente, tratando aqui sobre as novas teologias, o nosso comentarista da lição traz 3, pelo menos. E todas elas envolvendo um fundo de identidade social como o marxismo. Então, é a teoria do evangelho social e a teoria inclusiva. Dentro do evangelho social, a igreja ser uma ativista social. A igreja precisa, sim, e faz ação social. Mas o evangelho não é para melhorar a vida da pessoa. O evangelho é para salvação. Então, eu não posso estruturar a pregação do evangelho como ação social. A ação social vem em função da pregação do evangelho. Eu levo boas novas aonde a presença do Senhor está, a transformação. E a transformação, ela vem em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. Ela muda o homem. Professor, a Bíblia é sagrada. Ela tira o homem do caminho do inferno e coloca o homem em caminho para o céu, através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E esse caminhar com Deus, irmãos, e como Deus é muito bom, muito generoso, durante a caminhada, olha só, Ele nos dá um lar, nos dá uma família, nos dá uma casa, né? Às vezes dá bênçãos que nós nem merecíamos, irmãos. Ele nos supre, a Bíblia diz que Ele dá de forma deliberada, Ele nos supre, irmãos. Não para ostentação, não para nenhum tipo de exibição, não. Mas Ele é um Pai amoroso, generoso e provedor. Não vai te faltar nada, irmãos. Mas fato é que quando o homem desvirtua a ideia central da Bíblia, de que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, irmãos, nós perdemos o foco. Esse livro chama o homem que vive em pecado para uma vida santa com Deus. É verdade. E ainda para falar da teoria da teologia inclusiva, por que se teve o desenvolvimento disso? Por conta das narrativas e politicamente correto. Porque o evangelho não pode ser exclusivista. Ele precisa ser inclusivista. Aí nós temos medo. O que a pessoa vai achar de mim se eu falar sobre o comportamento dele? Não, você é o profeta. Irmãos, eu preciso você é a luz. Preciso chamar mais um break agora, rapidinho. Já estamos de volta no nosso último bloco. Deus abençoe. Agora nós vamos para o próximo ponto, que seria o quarto, já de volta no intervalo. Vamos falar então como a Bíblia, o tópico 4, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. No subtópico 1, vamos identificar que ela foi revelada por Deus. Através do Espírito Santo, nós cremos na inspiração, na divina inspiração, para que estes homens fossem cheios de graça para escrevê-la. E também por graça e atuação do Espírito Santo, Ele se revela a nós por meio dela. Revela a sua vontade e revela aquilo que Ele tem para nós. Aleluia, aleluia. Aqui, pastor Luiz Eduardo, falando sobre a inspiração da Bíblia Sagrada, a revelação de Deus para o homem. Irmãos, como é importante, irmãos, ter esse livro como manual de regra, de fé e de conduta dentro da sua casa. Nortear os padrões familiares por este livro, irmãos. Como é importante. Ela foi soprada por Deus. A Bíblia diz, uma das palavras que revelam a inspiração no Antigo Testamento é ruach, no hebraico, falei ainda há pouco, e no grego é pneuma. O Espírito Santo foi a respiração de Deus, foi a transpiração de Deus, foi algo que Deus colocou de dentro dele para fora, para nós seres humanos. Como eu falei no bloco anterior, escrita por homens,
A Bíblia diz com os mesmos problemas, com as mesmas paixões que nós, mas homens inspirados por Deus. Deus usou as mãos desses homens não como robôs, não como máquinas, mas como inspiração. Deus os inspirava a escrever e Deus muitas vezes mandava escrever textos específicos, né? Nós não entendemos, a Bíblia não diz que os homens, os inspirados por Deus, não eram máquinas, não ficavam cegos ao escrever. Quem faz isso é o diabo, lá no centro de Macumba. Diz que o demônio baixa, o espírito baixa, e a pessoa não sabe o que faz, e chama-se cavalo do diabo. Aqui não, irmão, aqui nós somos inspirados por Deus. Os escritores da Bíblia Sagrada foram inspirados por Deus a escrever. O cânon literal, escriturístico da Bíblia foi fechado, não existe mais. Mas o mesmo Espírito nos inspira a falar, a pregar, a viver uma vida santa com Deus. Por isso esse livro não tem erros, pois foi o próprio Deus que soprou. Meus irmãos, e também não pode também dar uma breve alinhada com a sua turma, a Bíblia não é um livro de autoajuda. Ela não é um livro de autoajuda. A Bíblia não é um livro que vai me acomodar no meu pecado. A Bíblia, ela é confronto. É livro de mudança, livro de transformação. E muito mais do que um livro de autoajuda. O livro de autoajuda pode te ajudar a entender-se, mas ele não pode te transformar. O único livro que transforma o homem de dentro para fora é a Bíblia Sagrada, irmão. Ela único. Limpa, como água, né? Ela brota de dentro para fora e tira toda a fora. Sujeira. Muitos dos nossos irmãos em Cristo podem voltar a sujar-se, fato, irmãos. Mas não quer dizer que eles não foram limpos ou que eles não podem ser limpos de novo. É isso que a Bíblia faz. Mas esperar que a Bíblia Sagrada venha afagar o evangelho, de afagar o ego das pessoas, irmãos. Graças a Deus por líderes que se entenderam que essa teologia da prosperidade e algumas outras teologias que vieram tão maus para a igreja nas últimas décadas, tem perdido espaço. Cremos na prosperidade, cremos que Deus é poderoso, mas cremos também que a Bíblia tem uma mensagem central. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Bom, irmãos, fato é que nós vamos morar com Deus. E esse livro, a Bíblia Sagrada, é o caminho, irmãos, que nos leva a Cristo e a esse paraíso. É verdade. Já caminhando então para a nossa conclusão, meus irmãos, nenhum outro livro é capaz de te dar esperança. Pode te ensinar, pode te colocar para frente. A Bíblia é muito mais do que um simples positivismo. Vamos mentalizar coisas boas, vamos falar coisas boas porque o universo... Não, irmão. A palavra do Senhor, quando nos colocamos diante dela, ela atrai o próprio escritor. Glória a Deus. O próprio escritor está do seu lado para te fazer entender aquilo que você ainda não consegue. Além de te motivar, transformar, meu Senhor, fazer a sua casa, a sua vida ser transformada por estas palavras, que não são simples letras, elas são vivas, elas ainda te mostram o caminho da eternidade. Aleluia. Eu volto com o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, se não me engano, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que eles não vejam a glória de Deus e que a sua grandeza não possa resplandecer sobre a vida deles. Então nós temos essa certeza, e que somente o Evangelho é capaz de libertar o homem. Somente essa boa nova foi capaz de, na história da humanidade, arrancar a prostituta do prostíbulo, irmão, e fazê-la sentar na igreja como uma mulher de família. Arrancar o homem da vida miserável que levava, com seus pecados, indo para o inferno. Transformar a vida do mais vil pecador, fazer dele um homem de bem, um propagador de boas novas, fazer do homem mais terrível, mais incrédulo, o homem mais centrado, mais bem visto da sociedade. A Bíblia continua, através dessa palavra pregada, ela continua curando, libertando, salvando, edificando lares, transformando vidas, fazendo milagres.
edificando estados, países, quebrando cadeias, libertando os cativos, colocando espíritos inimigos em fuga, irmãos, pelo poder da sua palavra, pois o próprio Deus está nela manifestando a sua glória, através de homens com problemas, homens com defeitos, pelo poder do Evangelho, são feitos canais de bênção para uma sociedade, aleluia, irmãos. E a voz da pregação, essa Bíblia tem sido ecoada através da vida de homens falhos, dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, Jesus vai levar o homem para o céu. E essa é a mensagem que precisa ser pregada, não atualizada. Jesus cura, Jesus salva, Jesus batiza. Professor, fale na sua classe de aula para os seus alunos, instigue eles a viver, a pregar, a falar, a se envolver com esse livro, porque através desse livro muitas coisas já aconteceram e muitas coisas ainda acontecerão. Aleluia. Meus irmãos, então, para encerrarmos já a nossa pré-aula de hoje, pegue firme. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela precisa ser vivida e pregada. Permita então que o Espírito Santo use a sua vida nessa aula que nós teremos agora, nos próximos domingos, né? Deus abençoe a sua vida. Vamos elevar ao Senhor uma palavra de oração. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos tem dado de estar diante da tua presença e servir ao Senhor. Pai, que haja fervente no coração dos teus filhos o amor pela tua palavra e a necessidade, Senhor, de expor as tuas palavras a todos quantos estiverem ao nosso redor. Oramos assim, Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo para que seja bênção na vida de outras pessoas também. Deus abençoe e até a próxima EBD em dia. Deus abençoe.